Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Rony Miller, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um dia. Aqui agradecer mais uma vez o Wagner e a Letícia, que estão aí empenhados nesse momento de pandemia, onde estamos todos, de alguma forma, buscando soluções para que a gente não deixe que a nossa vida fique parada. Então, especialmente para vocês que estão aí também empenhados na aprovação, empenhados nos seus estudos, vamos continuar aí. Bom, então agora dando início realmente ao nosso conteúdo de hoje, boa noite mais uma vez a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar aí e concluir os crimes contra a honra. E qual é a ideia de que eu quero trabalhar com vocês hoje nos crimes contra a honra? Vamos verificar lá no artigo 141 do Código Penal alguns apontamentos comuns, característicos tanto ao crime de calúnia, injúria e difamação. Lembrando, caluniar alguém é imputar a alguém um fato, uma historinha, prevista, definida como crime, que você sabe que é mentiroso, que você sabe que é falso. Difamar, imputar a alguém também um fato, uma historinha, que seja desonroso à sua reputação. E por último, injúria. O que é injúria? Xingamentos. Depreciar alguém, atribuindo a essa pessoa qualidades pejorativas. Essa é a característica desses três crimes que ferem a honra. Lembrando, os dois primeiros, calúnia e difamação, ferem a honra objetiva, aquilo que a sociedade pensa a meu respeito, enquanto que no crime de injúria, fere a honra subjetiva, aquilo que eu julgo ser a minha própria autoestima. Bom, feito isso, pessoal, o artigo 141 diz o seguinte: as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. A primeira coisa, qual a natureza jurídica desse artigo 141? O que ele é para o direito penal? Pessoal, trata-se de uma causa especial de aumento de pena. Rony, por quê? Como que eu identifico que trata-se de uma causa especial de aumento de pena? Pelo simples fato de que o processo escolhido pelo legislador para aumentar a pena foi em forma de fração. Todas as vezes que nós estivermos diante de um aumento de pena em forma de fração definida, prevista no próprio tipo penal, tem que estar prevista no próprio tipo penal, estamos diante de uma causa especial de aumento de pena. E quais são as causas que fazem com que o crime de calúnia, de injúria e de difamação aumentem a pena em 1/3? Primeiro, se eu calunio, difamo ou injurio o presidente da República ou chefes de governos estrangeiros. Primeira causa especial de aumento de pena, então, se a calúnia, se um dos crimes contra a honra, qualquer um deles, for praticado contra o presidente da República ou chefes de governo estrangeiro. Lembrem-se também de que não cabe exceptus veritatis, não cabe exceção da verdade. Se eu praticar crime de calúnia, difamação contra o presidente da República, não cabe, tudo bem? Ou chefes de governo estrangeiro. Segunda hipótese, para que eu possa aumentar a pena do crime de calúnia, injúria e difamação, se esse crime é praticado contra funcionário público em razão de suas funções. Se eu pratico qualquer dos crimes de calúnia, injúria ou difamação contra funcionário público que esteja no exercício de suas funções, nesse caso, a pena também será aumentada em 1/3. O policial militar foi atender uma ocorrência
de perturbação do sossego. Chegou lá para atender essa ocorrência de perturbação do sossego, no exercício da sua função, é xingado pela pessoa que estava perturbando o sossego. Além da conduta de perturbação do sossego, vai responder também pelo crime de desacato. Opa! Desacato, Miller? Exatamente. Ué, mas não é injúria, não? Tá xingando o policial militar, não é injúria? Não. Por que não? Porque essa é uma grande pegada, diferenciar injúria de desacato. Por que, Miller? No desacato, você faz na presença do funcionário público. A injúria ela é feita ao funcionário público, não na sua presença. Porque se for na sua presença física, vai caracterizar o quê? Vai caracterizar o crime de desacato. Bom, deixa eu já adiantar um detalhe, e eu vou tratar isso quando a gente estiver falando do crime de desacato, lá nos crimes contra a administração pública, mas só adiantando aqui, pelo telefone, caracterizará também desacato, professor? Também. Se eu faço isso pelo telefone, também caracterizará desacato. Então, lembrando, se as ofensas enrogadas ao funcionário público forem na presença do funcionário público, isso vai caracterizar o crime de desacato. Se as ofensas enrogadas ao funcionário público não forem na sua presença, vai caracterizar o crime de injúria. Um exemplo banal. Chego lá no quartel, sei que um funcionário público fica dentro de uma sala, e aí do lado de fora eu começo a gritar, xingando esse funcionário público. Vai caracterizar o crime de injúria qualificada, ou injúria melhor, com a causa especial de aumento de pena, porque esse funcionário público não estava lá, ele tinha dado uma saidinha. Ah, Miller, e se ele estiver lá e estiver escutando tudo? Opa, caracteriza o crime de desacato. Então, para fechar, o que diferencia desacato da injúria? Na prova, o que eu tenho que lembrar? As injúrias são praticadas não na presença do funcionário público. O funcionário público não está presente. Já o desacato é praticado na presença do funcionário público em razão das atividades, em razão do exercício de sua função. Tudo bem? Bom, mas volta aí. O que mais que nós temos aqui? Vamos continuar. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Opa! Uma calúnia, uma injúria ou uma difamação de uma maneira que atinja várias pessoas, que atinjam muitas pessoas, ou seja, de forma que facilite a propagação, a divulgação dessa calúnia, dessa injúria, dessa difamação, a minha pena também será aumentada em 1/3. E por último, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso da injúria real. Olha só o que nós temos aqui, pessoal. Se eu praticar um crime de calúnia, de injúria ou difamação, e essa pessoa tiver mais de 60 anos ou for portadora de uma deficiência, a minha pena será aumentada em 1/6. Agora prestem bastante atenção. Se a injúria foi praticada contra um deficiente e essa injúria foi praticada em razão de sua deficiência, ou seja, os xingamentos, os abusos foram cometidos porque ele é deficiente, eu não vou aplicar o inciso 4. Por que não, Rony? Porque tem uma forma mais gravosa prevista no próprio crime de injúria, que é a injúria racial, a injúria qualificada por esse menosprezo. Então, atentem para isso. Se eu pratico um crime de injúria contra um deficiente, eu terei a minha pena aumentada em até 1/3 se
As injúrias praticadas contra esse deficiente não foram porque ele é deficiente. Por exemplo, tem um cadeirante e eu xingo esse cadeirante, ah, seu gordo, feio, invento qualquer outros xingamentos. Vou responder pelo crime de injúria com a causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 141, inciso 4. Já se eu o injurio, se eu pratico os meus xingamentos, xingando esse mesmo cadeirante, esse mesmo deficiente, mas abusando dele em razão da deficiência que ele tem, nesse caso, eu vou responder pela injúria qualificada prevista no próprio artigo 140 do Código Penal, a chamada injúria racial. Compreensível aí, pessoal? Perfeito? Meninos, que eu estou vendo aí, Otávio, Marcelo, O'Harita, perfeito, pessoal? Compreenderam essa diferença aí? Para que eu possa aplicar a causa especial de aumento de pena e para que eu possa aplicar a injúria racial. Lembrando, a injúria racial é sempre que as injúrias forem praticadas em razão da raça, da cor, da religião, da condição social, da condição sexual. Essa injúria, ela caracteriza a injúria racial. Parágrafo 1º do artigo 141 diz o seguinte: se o crime é cometido mediante paga, promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Pessoal, eu tenho novamente uma causa especial de aumento de pena que vai ser caracterizada se eu causei qualquer um dos crimes contra a honra, e esse crime foi porque eu recebi um dinheiro para fazer isso, ou a mera promessa, não preciso sequer receber o que foi prometido, mas o que me levou a praticar o crime foi a promessa de uma recompensa. Se eu praticar qualquer dos crimes de calúnia, de injúria ou de difamação, em razão de uma paga, recebi para isso, ou de uma promessa de recompensa, me prometeram alguma coisa, não precisa ser necessariamente dinheiro, terei a minha pena aplicada em dobro. Tranquilos? Bom, pessoal, bem objetivo isso aqui, não temos muito o que discutir. Artigo 142 também traz disposições comuns que se aplicam aos crimes de calúnia, injúria e difamação. Quais são, Miller? Diga. Não constitui injúria ou difamação punível. Chama a atenção de vocês para um detalhe. Artigo 142 não se aplica ao crime de calúnia. O artigo 142 somente se aplica ao crime de difamação e ao crime de injúria. Calúnia não se aplica. Qual é? A ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Pessoal, às vezes em juízos os ânimos se afloram. Em juízo, às vezes, as pessoas se exaltam e na discussão da causa é possível que tanto o defensor quanto a acusação, com essa exaltação de ânimos, acabem usando termos chulos ou acabem usando termos ofensivos à reputação da parte contrária, xingando de ladrão, de estuprador bandido, de qualquer termo que venha a ofender a reputação do indivíduo da parte contrária. Nesse caso, pessoal, guardada a devida proporção, não se aplica o crime de injúria, nem o crime de difamação. Ah, Rony, por que a calúnia se aplica se ela for praticada enrogada em juízo? Pessoal, porque o direito não vai admitir que eu atribua, a nossa justiça não vai admitir que eu atribua a uma pessoa um fato criminoso que eu sei que é mentira. Ué, é totalmente um contrassenso, um oposto ao que prevê, ao que visualiza, vislumbra o nosso direito. Se permitisse uma situação dessa, era como se falasse assim, olha, você pode mentir em juízo. Então, por isso que não cabe a calúnia. Por isso que se for praticado calúnia em juízo,
o indivíduo vai responder pela prática desse crime, ok? Seguindo, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Pessoal, o que eu tenho aqui para chamar a atenção de vocês? A crítica literária, artística, ela é isenta dos crimes de difamação e de injúria. E se eu sou crítico literário e uma atriz começa a se despontar e eu vou fazer comentários acerca da atuação dessa atriz e eu não acho que ela desenvolve um bom trabalho, nesse caso eu não responderei pelo crime de injúria ou pelo crime de difamação quando eu no meu blog ou quando eu na minha página ou quando eu na minha revista escrever coisas que vão desabonar ela como atriz. Nesse caso, pessoal, a minha opinião desfavorável, ela é uma péssima atriz, atua com baixíssimo nível, não tem uma boa representação, se comporta mal em cena. Essa crítica literária, ela é isenta dos crimes de difamação e de injúria. Mas se ficar caracterizado, como diz o próprio código, for inequívoca, ou seja, não tenho dúvidas de que a minha crítica literária é para perseguir tal atriz, nesse caso eu vou responder pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria. Exemplo, Miller. Todos os outros críticos literários são unânimes em dizer que essa atriz é muito boa, é uma atriz espetacular, que vem desenvolvendo um trabalho excelente. E eu, na minha crítica, eu coloco como se ela fosse péssima. Beleza, ela desenvolve um novo trabalho. Nesse novo trabalho, mais uma vez, todos os outros críticos literários a elogiam. E eu, mais uma vez, a deprecio. Eu, mais uma vez, dou uma opinião contrária, dizendo que ela é fraquíssima. Bom, ela desenvolve um novo trabalho, ganha prêmios, e eu venho novamente no meu blog e acabo com ela. Destruo a imagem dela mais uma vez, dizendo que ela foi horrível, péssima. Opa, ficou mais que caracterizado aí que o problema é pessoal. Que eu agora tenho dado opiniões puramente para ficar claro que eu não gosto dessa pessoa e que eu estou desprestigiando o seu trabalho. Então, pessoal, quando a crítica literária... Pessoal, isso serve para gastronomia, isso serve para literatura, novelas, não importa. Qualquer dessas situações, se ficar claro, se na prova o examinador deixar claro que a opinião do crítico literário é para desprestigiar aquela atriz, aquele ator, aquele mestre de cozinha, nesses casos, pessoal, o agente vai responder claramente pelo crime de difamação ou pelo crime de calúnia ou pelo crime de injúria. Ok? Miller, tem mais? Sim, vamos lá. Continua aqui. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Pessoal, o funcionário público, no exercício da sua função, ao emitir um documento público, cujo esse documento desprestigie ou traga informações que desabonem a conduta de uma pessoa, ele não vai responder por crime algum. Rony, como assim? Imagine a situação em que você precise pedir os antecedentes criminais de uma pessoa. Você vai até o cartório e o escrivão vai te dar esse documento. Você vai pedir o seu próprio, mas você tem passagens com condenações transitadas em julgado que vão constar dessa certidão. Nesse caso, pessoal, por colocar esses fatos negativos da sua vida nesse documento público, o agente não responderá por nenhum crime. Eu dou um exemplo talvez um pouco mais elucidativo. O preso em regime fechado
para que ele possa ter progressão de regime, dentre todos os requisitos que ele precisa ter, um deles é o bom comportamento. E o bom comportamento, ele é apurado através de certidão carcerária. Quem emite a certidão carcerária? O diretor do estabelecimento prisional. O diretor do presídio vai vai emitir essa certidão carcerária. Mas suponhamos que esse preso seja um preso que não tem bom comportamento, não tem bom relacionamento com os outros presos, não tem bom relacionamento com os funcionários, vive cometendo faltas graves no presídio. Então, a opinião do diretor a respeito dele, que vai ser colocado nessa certidão carcerária, não pode ser caracterizada, não pode ser tomada como difamação ou como injúria. Chamo a atenção de vocês. A pessoa que divulga, a pessoa que propala esse documento público, dando publicidade a ele, passando ele para outras pessoas, passando essa informação para outras pessoas, responderá pelo crime de difamação ou injúria. Exemplo, eu sou o advogado, peguei a certidão carcerária para dar entrada no processo. E aí eu espalho essa certidão carcerária para os meus colegas ou divulgo ela para outras pessoas. Nesse caso, fora do exercício da minha função, nesse caso, eu vou responder pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria. Tudo bem? Bom, pessoal, tá tudo bem? Estou indo muito rápido. Como é que estamos aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Valeu aí. Então, vamos lá. Continua aqui, pessoal. Nos casos dos números 1 e 3, ou seja, a ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, ou o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Só quis confirmar o que a gente já falou agora há pouco, a da previsão legal a respeito de quem propala, de quem divulga, de quem dá essas informações que ele pegou de boa fé. Bom, tranquilos, a gente passa a tratar de um outro assunto muito importante a respeito dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que é o Instituto da Retratação. Rony Miller, o que é retratação? Pessoal, retratar é desdizer o que você disse. Retratar é você se desculpar, é você de forma cabal, de forma precisa, taxativa, dizer o contrário do que você havia dito antes, desdizendo aquilo, falando que de alguma forma você estava errado. Essa é a retratação. O artigo 143 diz: o querelado, olha a informação cabeceira, querelado significa dizer que eu estou diante de uma ação penal, o quê? Ação penal privada. Querelado é parte na ação penal privada. Então não vai caber retratação nas ações penais o quê? Públicas. Aí diz: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Pessoal, já anota aí. Não cabe retratação na injúria. Xinguei o outro. Ô gordinho feio, ô magrelo feio. Não cabe retratação. Não adianta você querer dizer, não, gente, ele não era, não, ele é esbelto e bonito. Não adianta mais. O estrago já foi feito. Agora, a calúnia e a difamação, as historinhas, eu posso contar a historinha ao contrário. Contar uma historinha o quê? Favorável, dizendo que eu havia me equivocado, ou havia mesmo mentido. Então, nesse caso, pessoal, é possível. Olha só. Então, o querelado,
na ação penal privada, ou seja, aquele que está sendo acusado de ter praticado o crime, retrata antes da sentença. Rony, que sentença é essa, pessoal? Pessoal, é a primeira sentença. É a primeira sentença. Então, se ele faz isso antes da primeira sentença, não importa. Se ele faz isso antes de ser dada a primeira sentença, neste caso, olha o efeito jurídico disso. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar, o ofendido pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Pessoal, isso aqui atende o princípio da proporcionalidade. Por que princípio da proporcionalidade? Porque graças ao princípio da proporcionalidade, pessoal, eu tenho que me retratar, eu tenho que dizer aquilo que eu havia dito nos mesmos moldes, no mesmo patamar, na mesma proporção que eu pratiquei a ofensa. A ofensa que eu enroguei, ela tem que ser desculpada nos mesmos meios. Espera aí, se eu fiz isso através de um carro de som na rua, se o ofendido assim o quiser, eu tenho também que praticar a retratação também através de um carro de som lá na rua. Ah, se eu fiz isso no meu Instagram, peraí, você tem que se retratar no seu Instagram. Se eu fiz isso no Jornal Nacional, eu tenho que me retratar no Jornal Nacional. Se assim o prevê, se assim o desejar o ofendido. Por quê? Às vezes o ofendido vai se sentir de tal forma que, peraí, vou deixar isso quieto, porque se a retratação aqui pode causar ainda mais balbúrdia, pode causar ainda mais escândalo à minha honra. Então, eu não quero retratação, não quero a retratação. E eu não quero nos mesmos moldes, na proporção em que foi praticada tal conduta. Ok, pessoal? Seguindo, ainda dentro do artigo 143, agora, que trata do quê? Trata exatamente de causas que vão me isentar. Então, a retratação, ela me isenta de pena. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Pessoal, lembrando, isso aqui não é processo. O artigo 144, que chama-se pedido de explicações, não existe um processo formado. É uma fase pré-processual, de palavras que eu ouvi dizer, o fulano falou algo ali, mas isso ficou obscuro, eu não estou entendendo bem o que ele está querendo dizer com aquelas palavras. Eu entro em juízo para pedir a esse indivíduo que se explique o que realmente você estava querendo dizer com aquelas suas palavras. Entendam, não há ainda o processo de calúnia, de injúria ou de difamação. O que há aqui? Um pedido de explicações. Ah, beleza. Aí, pessoal, olha que massa que nós temos aqui. Não sou eu. Um exemplo banal. O Lucas me injuriou. Com algumas palavras que eu escutei ele falando aí na rua, chegou até mim e... Gente, mas será que o Lucas está falando de mim mesmo? Está xingando eu? Está falando mal de mim mesmo? Eu entro em juízo com um pedido de explicações. O Lucas vai em juízo e se explica. Aí eu só queria que ele se humilhasse, eu só queria que ele fosse até em juízo para se humilhar. Agora que ele já foi lá e se explicou, mesmo assim, para mim, Rony Miller, não me satisfez. Eu vou entrar com um processo de injúria contra o Lucas. Pessoal, não posso fazer isso, não posso. Se o pedido de explicações foi satisfatório para o juiz,
se o juiz se sentiu que as explicações foram reais, verdadeiras, e que o Lucas havia praticado não foi injúria, não há que se falar em abertura de processo contra o Lucas por mim pelo crime de injúria, ok? Então não depende da minha aceitação, não depende do meu entendimento. O artigo 134 é claro, a critério, 144, a critério do juiz, a critério do juiz. Não aí, pessoal, outra questão interessante. Se o Lucas não for em juízo, se ele não atender, e ele não é obrigado, o Lucas não é obrigado a ir em juízo para poder se explicar. Mas se ele não for, aí eu posso perfeitamente abrir o processo pelo crime de difamação ou de injúria contra o Lucas. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Para encerrarmos aqui, pessoal, o artigo 145 diz: nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, ou seja, da injúria praticada contra o presidente da República ou chefes de governo estrangeiro, que a ação penal aqui se procede mediante requisição do ministro da Justiça, ou no caso de violência resulta lesão corporal. Então vamos destrinchar o artigo 145. Regra geral, crimes de calúnia, difamação e de injúria se procedem mediante queixa, ou seja, o titular da ação penal é o ofendido ou o representante legal desse ofendido, a própria vítima ou seu representante legal, porque trata-se de ação penal privada. No caso de calúnia, difamação e injúria, regra geral, a ação penal será privada. Mas se a calúnia, se a difamação ou se a injúria forem praticadas contra o presidente da República ou contra chefes de governos estrangeiros, nesse caso, pessoal, a ação penal se procederá mediante requisição, um pedido um pouco mais incisivo, mandando do ministro da Justiça. Tranquilos? Aí vem a última informação. No caso da injúria real, que é aquela injúria praticada, cumulada com atos de violência, a injúria real, que é aquela praticada, acumulada com atos de violência. Eu xingo e dou um tapa, eu xingo e arranco o cabelo, eu corto o cabelo de uma pessoa, eu arranco o fio do bigode de uma pessoa, eu espanco uma pessoa para humilhá-la. Nesses casos, a ação penal será uma ação penal pública. Lembrando, condicionada à representação se as lesões corporais forem leves. Por quê, Miller? Porque o artigo 82 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099, traz que, nos casos de lesão corporal leve, a ação penal será pública, condicionada à representação. Então, se eu praticar injúria real e a minha violência resultar em lesão corporal leve, a ação penal desse crime de injúria será uma ação penal pública condicionada à representação. Mas se as lesões corporais forem de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte, a ação penal será uma ação penal pública incondicionada. O crime de injúria será de ação penal pública incondicionada, se a minha injúria real for cumulada com atos de violência que resulte em lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte. Compreensível isso aí, pessoal? Porque o que acontece na nossa prova, que pode ser objeto da nossa prova?
ele caracteriza um crime de injúria, descreve para a gente um crime de injúria. Ao descrever esse crime de injúria, ele fala que trata-se de um crime de injúria racial, e nessa injúria racial resultou em lesão corporal leve. E pergunta qual é a ação penal. Se nós formos descuidados, nós vamos na regra geral, que é o quê? A ação penal privada. E não, a ação penal aqui é uma ação penal o quê? Pública, condicionada à representação. Perfeitos? Pergunto, pessoal, como é que estamos aí? O'Harita, Jordevan, Josimeire, Júlio, Letícia, Lucas, Marcelo, Otávio e Tiago. Pessoal, dúvidas do que nós passamos aqui? Não, tranquilo. Não? Então, ótimo, que maravilha. Vamos aproveitar então esse tempo restante aqui para nós discutirmos algumas questões básicas a respeito desses tipos penais. Quero tirar dúvidas, então eu quero ver se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Eu sou todo ouvidos. Alguém tem alguma questão para que queira perguntar? Alguém, pessoal? Podem ficar à vontade. O'Harita, alguma pergunta? Não? Otávio, alguma pergunta, meu irmão? Não, tranquilo. Tranquilos? Beleza, que ótimo, então. Bom, pessoal, fechando então dessa forma, nós concluímos então os crimes contra a honra. Quero chamar a atenção de vocês para algum detalhe então nesse finalzinho de aula agora. Professor, como que se dá a situação dos nossos parlamentares? Qual que é a situação para que um parlamentar responda ou não responda pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria? Primeira situação, pessoal, os nossos parlamentares, eles são protegidos pelo Instituto das Imunidades, as chamadas imunidades parlamentares, que não se confunde com imunidade diplomática. A imunidade diplomática é um salvo-conduto dado aos chefes de governos estrangeiros e aos seus embaixadores e, de maneira proporcional, aos cônsuls, para exercerem a sua atividade com certa soberania, com certa autonomia no país estrangeiro. Então, diante dessa informação, essa imunidade, ela é uma imunidade absoluta, ou seja, chefes de governos estrangeiros não cometem crimes no exercício de suas funções, os cônsuls também não cometem crimes. Aí, pessoal, só fazendo um breve flashback aqui, quando essa imunidade diplomática se estende a quem? Elas se estendem aos seus familiares e aos empregados da embaixada. Então, os empregados da embaixada que vieram do país estrangeiro também gozam dessa imunidade. Algumas perguntinhas que podem surgir. Professor, o empregado particular do embaixador tem essa imunidade também? Não. Por exemplo, o embaixador trouxe o seu cabeleireiro. Ele não goza da imunidade diplomática. Ah, mas e se ele for o cabeleireiro da embaixada? Aí ele goza da imunidade diplomática. O filho do embaixador goza dessa imunidade? Goza. A esposa, o irmão, os pais gozam também dessa imunidade diplomática. Bom, e as imunidades parlamentares? Pessoal, as imunidades parlamentares, elas se aplicam de forma bem tranquila. Bom, primeira situação, os nossos parlamentares só podem ser processados e julgados, essa é aquela imunidade formal, mediante o quê? Se forem presos, o quê? Só posso prender um deputado, um senador, quando? Quando for pego em flagrante delito por crime o quê? Inafiançável. Essa é uma ideia bacana da gente guardar. Só posso prendê-los em flagrante delito
por prática de crimes inafiançáveis. Primeira ideia. Depois, Rony, o que nós temos em relação a essa imunidade diplomática? Eu estou tentando ser o mais objetivo possível, pessoal, porque é isso que eu estou focando para cair na nossa prova. E qual que é a outra ideia da imunidade, pessoal? A prática de crimes. Deputados, senadores não praticam crimes contra a honra, e é aí que eu quero falar, crimes contra a honra, no exercício de suas funções. Não precisam estar presos ao Congresso Nacional, não precisam estar presos à Assembleia Legislativa. Em qualquer lugar que eles estejam, se estiverem no exercício da sua função, não respondem por suas opiniões, votos e palavras no exercício da sua função. Ótimo. Aí vem a ideia. Rony, um deputado responde por calúnia? Calúnia vai responder. Um deputado, um senador não pode mentir a respeito de um outro indivíduo, sabendo que é mentira aquele fato que ele está praticando. Aí ele vai responder pela difamação, pela injúria. Não, quantas vezes a gente já viu no Congresso Nacional? O cara sobe no púlpito, chega lá em cima e fala, Vossa Excelência, que tem que ter a introdução, né? Vossa Excelência, seu bandido, corrupto, ladrão, safado, cachorro sem vergonha. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Vai ser responsabilizado por isso? Não, ele está no exercício da sua função ali, no exercício de debater, de discutir. E o deputado que sobe lá, mais uma vez, lá na Câmara e defende. Pessoal, todos nós devemos usar maconha, porque é um produto natural, que vai trazer tranquilidade. Peraí, ele está defendendo o uso de droga. Pode? Pode. Nesse caso, pode. Então, pessoal, a ideia de parlamentares é de que eles não respondem por seus atos, por suas palavras, por suas opiniões, por seus votos, no exercício da sua função. Bom, aí vem a pergunta. Rony, e os vereadores gozam dessa imunidade? Vereadores gozam da imunidade parlamentar material? Sim, desde que estejam praticando essa ofensa, desde suas palavras, seus votos, suas opiniões sejam praticadas na circuncisão aonde exercem a sua vereança, ou seja, na cidade onde são vereadores, e estejam o quê? No exercício da sua função. Então, o vereador, pessoal, só na cidade onde ele está, e desde que esteja o quê? No exercício da sua função. Bom, aí vem um peguinha, e eu vou chamar a atenção porque vai que isso é colocado para vocês lá na frente. Um vereador sai da sua cidade e vai representar a Câmara Legislativa da sua cidade em uma outra cidade. E lá ele tem que discursar, vai opinar, vai dar suas palavras, vai dar seus votos. E aí, Miller, se ele praticar uma ofensa lá nessa outra cidade, vai responder pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria? Não vai. Por quê? Porque ele está no exercício da sua função. É a única exceção para que o vereador, fora da sua circuncisão, não responda pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria. Tranquilos, pessoal? Ficou claro isso aí? Perfeito? Bom, meninos, concluímos todas as situações que poderiam, porventura, ser cobradas de vocês de crimes contra a honra. Estou apostando numa questão da nossa prova, com certeza, que vai trazer crimes contra a honra. Tem muita coisa, vocês viram que fomos do artigo 138 até o artigo 145 do Código Penal. Nós trouxemos um monte de informações, então qualquer dúvida que surgir, tem meu WhatsApp, mandem para mim e nós iremos discutir isso mais uma vez. Próxima aula, abandono de incapaz, abandono de recém-nascido, rixa
e omissão de socorro. Próxima aula, 4 crimes que estão em voga para que possamos discutir, ok? Eu desejo a todos uma ótima noite, obrigado pela companhia aí, e o que tiverem de dúvidas eu estou aqui ainda à disposição. Quero salientar, na aula passada, um pedido do Otávio, que a gente falasse um pouquinho do crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e automutilação. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe que talvez não tenha ficado bastante claro. O princípio da alteridade, ele ainda continua em vigor. O que estabelece esse princípio da alteridade? O princípio da alteridade, ele estabelece o seguinte, o direito penal, ele não se preocupa em responsabilizar, o direito penal ele não vai punir aquelas pessoas que causarem mal somente a si. Então, se a minha conduta não extrapolar do meu próprio ser, se essa conduta não extrapolar condutas que atinjam outras pessoas, o direito penal não vai responsabilizar alguém. Porque talvez tenha ficado confuso a ideia de que, professor, a automutilação é crime? Não. Eu me flagelar, eu me automutilar, não é crime. Eu não vou responder por qualquer pena, não importe qual espécie, qual natureza de lesão corporal eu venha a sofrer, em hipótese alguma, eu vou poder ser responsabilizado penalmente por automutilar-me, de forma alguma. O crime é eu induzir, instigar, auxiliar uma terceira pessoa a automutilar. Se uma pessoa se automutilou, induzida, instigada ou auxiliada por uma terceira pessoa, essa terceira pessoa irá responder pelo crime do artigo 122 do Código Penal. Em contrapartida, a própria pessoa que se automutilou não vai responder por absolutamente nada. Ok, pessoal? Então, eu gostaria de ter deixado mais claro, isso era a introdução que eu queria fazer.